Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Questão de Pele. E o assunto hoje é muito interessante. Nós vamos falar saúde das unhas. Para isso, eu estou com 3 convidados muito especiais que eu vou apresentar para vocês. Então, doutora Thaisa Dutra é dermatologista há 10 anos, foi formada pelo Hospital Central do Exército e já adotou Campos como a sua cidade, né? Lógico, como dermatologista, ela também atua não só no tratamento das unhas, das patologias, mas também na parte estética. Gisela Sarmé, que é uma linda que já atua no mercado há 10 anos como consultora de imagem, pioneira na região de Campos, nessa atividade tão interessante, né? E formada pela Escola de Dress Code, uma escola internacional. E, por último, um dos maiores especialistas em unha no país, Dr. Miguel Zicarelli, que pode, inclusive, ajudar vocês, porque ele faz consultas online, né, através da telemedicina. Dr. Miguel, ele é preceptor, ele é professor do ambulatório de unhas do Hospital Pedro Ernesto. Foi formado na UERJ, não é isso, Miguel? Fui formado no nosso online, na Santa Casa. Ah, na Santa Casa? Isso. E aí depois fez a especialização aonde? Isso foi em Santa Casa mesmo, e depois passei a trabalhar como preceptor na UERJ. Na UERJ. E foi convidado. Obrigada pelo convite, é muito bom ter vocês aqui, né? E a gente vai trocar um pouquinho aí de experiência sobre as patologias da unha, né? Então, a gente recebe muito no consultório, no dia a dia. As queixas mais frequentes em relação às unhas são em relação às unhas frágeis. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, sobre a síndrome das unhas frágeis, Miguel? Claro que sim. Olha, é uma questão bem interessante. As causas são múltiplas realmente. Muitas vezes a gente tem a expectativa de que o paciente vai ter algum tipo de problema com vitaminas, nem sempre é o caso. Às vezes se deve ao envelhecimento, uma questão genética também que está bem envolvida, tá? É uma causa comum, tem problemas comuns das unhas. Muitas vezes tem pequenas fendinhas, descamação ao final da unha, né? E muitas vezes também é subjetivo. É uma paciente que chega para o consultório e nos fala: olha, sabe que minha unha era super dura, eu gostava muito dela e pouco a pouco agora ela está ficando um pouquinho mais fraca. É uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas para a paciente é uma questão bem, bem importante. Sim. É muito comum isso, né? O paciente às vezes vem com a história de ter sempre a unha longa com crescimento normal e de repente ele nota toda uma alteração ali com descamação, com quebra frequente. E aí é importante vocês procurarem um dermatologista, né? Para ter um diagnóstico correto, que pode ser algo muito simples, uma das causas mais comuns, né, excesso de produtos, né, que vão ressecar ali toda a região da mão, inclusive as unhas, né, principalmente em pacientes que têm na profissão contato com produtos químicos, mas pode ter uma causa sistêmica, né, que precisa aí ser tratada com reposição até de vitaminas, ou pode estar relacionado a outras doenças que não vão realmente ser tratadas com reposição de vitaminas. Então, nem sempre a unha frágil é relacionada à deficiência de minerais e vitaminas, que é o que o paciente normalmente já vem com a ideia, né, no consultório. E não é muito comum também a gente ter o paciente no consultório por conta de infecções, né, Thaisa? Tanto infecções virais, infecções fúngicas, infecções bacterianas, né, que você também deve receber bastante. Sim, a frequência é muito grande, né, de pacientes com acometimento das unhas, principalmente dos pés, com histórico de longa data de infecção, de área de descolamento, com uma saída de material debaixo das unhas. E aí esses pacientes eles precisam ser analisados, investigados para serem corretamente tratados. Muitas vezes nós vamos precisar de medicamentos tópicos orais, às vezes tratamentos a laser para ajudar aí no processo de tratamento. Mas é sempre bom olhar com bastante cuidado para que o diagnóstico seja correto e o tratamento também. É importante, né, nesse caso, a gente não gerar automedicação, né? Exatamente. Porque senão você pode achar que é um fungo e, na verdade, não é uma infecção por fungo, é uma outra infecção, é uma outra patologia, né? E você acha, assim, no dia a dia, já que você concentra
muitas patologias voltadas aí para as queixas unguiais, né? O que você tem visto, assim, de mais, alguma coisa que tem aumentado muito durante a pandemia? Durante a pandemia, realmente, com certeza, aumentou o síndrome de unhas frágeis. Por quê? Porque as pessoas começaram a trabalhar dentro de casa com produtos, muitas desses produtos de limpeza. A gente não tem o hábito de usar luva, por exemplo, para coisas bem simples como lavar a louça. Aí terminamos fragilizando a unha e ela fica um pouquinho mais fraca. É interessante, voltando só um pouquinho para esse tema mesmo, de unhas frágeis, eu tinha até esquecido de falar, só tem uma coisa que é alarmante quando a gente tem uma pessoa que tem unhas frágeis. O principal problema é o líquen plano das unhas. Sim. Esse é um tipo de problema, uma doença autoinflamatória, que ela realmente começa como se fosse uma unha frágil, que fica com um pouquinho de escamação, com umas fendinhas, e que depois avança rapidamente. Então, se o paciente realmente, ele tem que ir realmente para o dermatologista para diagnosticar. Mas se vê que isso avança rapidamente, tem que ir com muita urgência, porque esse problema, o líquen plano unguial, ele não melhora, ele precisa de medicação bem agressiva e causa cicatrizes. Então, é super importante realmente tratar rápido. É mais um motivo, né? Para a gente lembrar para o paciente para não se automedicar, não ficar usando medicação indicada pela manicure, pelo amigo, né? Porque depois você vai retardar um diagnóstico de algo que pode gerar uma cicatriz na região, né? Fora também as manchas, que você tem algumas patologias, alguns tumores malignos que podem afetar as unhas. Então, você pode estar ali usando um remédio para uma micose, quando, na verdade, você tem um melanoma, né? Tem um tumor que tem um comportamento altamente agressivo. E o que eu tenho notado é que os dermatologistas mais jovens, cada vez mais, não querem tratar das unhas no sentido de se especializar em fazer uma biópsia, em fazer uma cirurgia de unha, pelo menos aqui na região, né? Não sei se você tem observado isso aí também. Então, a gente às vezes precisa de uma biópsia, você tem que mandar para o cirurgião geral, né? Então, eu não sei como é que está aí. No ambulatório você não deve ver isso, né? Porque realmente você está com pessoas focadas para fazer a biópsia unguial e outros tratamentos necessários, né? Mas às vezes até uma pequena tumoração na unha, o dermatologista já não quer fazer, né? As pessoas não estão voltadas para se especializar na cirurgia de... É verdade que isso é complexo. O complicado com a cirurgia de unha é quando elas têm envolvimento da raiz da unha, da matriz. Sim. Então, a maioria das vezes, muitos dermatologistas eles não têm muita intenção de trabalhar nisso, porque dá trabalho realmente evitar esse tipo de cicatrizes, mas é super possível. Realmente aqui no Rio temos grandes especialistas que trabalham muito bem, tem pessoas muito bem reconhecidas, então isso favorece. Mas sim, é uma questão também de mercado. Então, o mercado foi virando para estética, o pessoal foi meio que descuidado. Todo mundo foi voltando para os injetáveis, né? Gisela, e você, em relação à consultoria de imagem, né? Como que fica essa questão das unhas? A importância aí das unhas na questão da coloração? Da imagem mesmo, né? A unha, que eu falo, é um acabamento da nossa imagem, né? A gente precisa realmente fazer as unhas. Eu acho que é muito legal, que é uma coisa muito afetiva isso de fazer a unha, né? Eu acho que traz muito essa coisa da mãe levar a filha para fazer a unha. Eu lembro muito quando a minha mãe me levava para fazer as unhas. Eu levo muito a minha filha para fazer as unhas. E as unhas, elas realmente transmitem a imagem que a gente quer passar. Por exemplo, alguém que é um pouco mais sensual, ou é mais sofisticado, ou é mais moderno, sempre vai transparecer ali na nossa unha. Até mesmo o que a gente está sentindo naquela semana, naquele momento, a cor que a gente vai buscar para pintar nossas unhas é muito influenciado no nosso sentimento, né? E é uma coisa até que eu ia perguntar para vocês, se alguma intervenção assim na unha tem também muito a ver com o nosso sentimental, por exemplo, alguma depressão, alguma coisa assim que realmente seja da parte mais né, não física, mas uma coisa mais emocional. Se a unha também, ela traz isso também, porque pra gente, assim, na nossa imagem, cuidar das unhas também é muito emocional, Sim. né?
Então, eu acho que é muito o acabamento e a gente consegue ler bastante da personalidade da pessoa quando a gente presta atenção nas unhas, até mesmo o tamanho da unha, o formato que a unha tem, se a unha é mais quadrada, se a unha é mais redonda, né? O que essa unha vai te mostrar ali. Então, são pequenos detalhes, se a gente prestar atenção, a gente consegue ler muito da imagem das pessoas. E a unha também ela pode sofrer muito com os distúrbios de ansiedade, né? Então, Miguel pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. E realmente eu amei essa descrição, realmente depende muito da pessoa, ela expressa muito o caráter das pessoas, explica a personalidade, as emoções, como que a gente está se sentindo no momento, a gente pinta a cor de uma cor em algum momento, em outros momentos deixa o formato, troca de estileto, troca para outro formato de unha mais amendoada. Então sim, é isso mesmo. Tem sim, justamente como a Ana falou, essa influência de problemas, de transtornos de ansiedade. E a gente vê isso no dia a dia, isso é super comum. Desde as coisas comuns, como roer as unhas, tá? Comer ou tirar pedacinhos de unha. Isso é uma coisa que a gente fala como transtorno comportamental focado no corpo. E como uma compulsão que a gente tem para poder mexer por causa da ansiedade. Isso é super, super, super comum, tá? Às vezes a gente arranha as unhas, machuca as unhas sem perceber. Isso é parte de um período de estresse intenso, tá? O estresse, em geral, ele pode levar a outros problemas das unhas que não são necessariamente por trauma, tá? Às vezes, quando a gente tem um estresse até por doença, por exemplo, a unha pode até cair por causa disso. Então, sim, é uma questão que a gente consegue, sim, observar. O estado da pessoa vai fazer que essa unha mude. E Thaisa, vamos falar um pouquinho quando o paciente chega no consultório com alongamento de unha, né? O que você costuma dar de orientação? Na verdade, hoje em dia eu tenho recebido muito paciente até com uma queixa não, na verdade uma pergunta, uma sondagem sobre o que eu acho de colocar a extensão. Então pergunta se vai danificar, se não vai danificar. Então o que eu costumo dizer é que depende muito do tipo de extensão que eles vão escolher, né? Existem basicamente 2 tipos. A unha em gel, que é aquele gel que você coloca, precisa botar a unha dentro da cabine ou ver para aquele gel endurecer. O problema dessa extensão é que na hora de retirar, de fato, a pessoa precisa lixar o gel. E aí, nesse processo de lixar mesmo a unha da pessoa ela pode ser danificada, então isso pode gerar um enfraquecimento, né? Existem outros tipos, como unha em acrílico, que a pessoa também aplica um produto, ele endurece. Esse produto, teoricamente, agrediria um pouquinho menos, porque na hora de tirar o produto, você consegue colocar uma substância que de fato dá uma derretida nesse produto, uma amolecida. Então, danificaria um pouquinho menos. Então, hoje em dia, existe uma sondagem sobre o nosso ponto de vista como médicos, né? Para saber o que a gente acha, se atrapalharia ou não. De uma forma geral, é muito importante saber quem vai fazer esse trabalho. Você procurar um profissional que seja qualificado, que tenha referência. E não colocar a extensão numa unha que já esteja doente, com fungo, com uma fraqueza mais evidente. Porque o risco de você piorar o problema, de fato, ele existe. Então, isso tem que ser levado em consideração. Com certeza. Então, o que, na verdade, o que deixa as unhas fracas seria o lixamento, o tirar, e não necessariamente o produto em si, ou também o produto em si. Então, o principal fator é o lixar. É que, na verdade, quando o profissional vai colocar a unha, ele precisa fazer uma certa abrasão para o produto colar. Então, essa abrasão já pode gerar uma certa fraqueza na unha, né? Eles também usam produtos que são produtos como se fossem para dar um ressecamento na unha para o produto grudar. Então, a gente sabe que a unha é uma estrutura que ela tem hidratação também. E aí, uma das causas de fraqueza de unha é a unha desidratada. Uma vez que a gente desidrata para colocar o gel, a unha já pode ficar um pouco mais desidratada. Então, são fatores que podem contribuir. É claro que dependendo da técnica do profissional, isso aí vai ser minimizado. Mas quando a pessoa vai tirar a unha, principalmente a de gel ou de fibra de vidro, né, que também usa o gel, é preciso lixar. E o lixar gera um trauma local. E se a pessoa não tiver cuidado, ela lixa o gel e lixa a unha. Exatamente. Você já fez um alongamento? Já não fiz. Não teve problema nenhum? Então, eu já no começo, assim, já tive esse problema, exatamente isso, assim, achar que, tipo, tirei minha unha, tá muito papel, né, que a gente fala, parece um papel, que não tem, realmente não tem força. Mas também, normalmente eu faço uma que não fica.
que normalmente eu posso tirar e ela realmente é uma pessoa que tem muito mais cuidado com isso, tem essa questão, né, de saber até onde realmente começou o gel, terminou o gel, começou a unha da pessoa, né, do cliente. Então, hoje em dia, e tem muitas outras maneiras também de alongar a unha agora, já tem milhões de outras maneiras também, né? Cada hora aparece uma maneira diferente. E bota desenho por baixo, bota desenho no meio, tem um monte de coisa assim, bem diferente. Então, mas também já tive essa experiência de virar um papel, sim, e muitas pessoas falam isso pra mim também, tipo, eu usei e virou um papel a minha unha, né? E outra coisa que eu ia falar com vocês, perguntar também, se tem a ver durante a gravidez, a nossa unha fica, pelo menos a minha, ficou muito dura. E assim, eu senti muito isso quando depois que ela nasceu, eu senti que eu perdi um pouco dessa firmeza tanto nas minhas unhas. Isso tem a ver ou foi só aí, Miguel. Ela quer saber se durante a gestação realmente ela pode ter tido essa impressão de que a unha ficou mais rígida, né? E fala um pouquinho da sua posição em relação ao alongamento também das unhas. Sim, o alongamento, olha, sobre a gravidez, tá? Começando com esse assunto da gravidez. É bem provável que você tinha um cuidado especial com o seu corpo por causa da gravidez. Então, muitas vezes, o que aconteceu foi que ela foi menos exposta a trauma e provavelmente que a gente tem durante a gravidez de cuidar, realmente isso melhora. Então, se alguém tinha síndrome de unhas frágeis e não está mexendo com muitos produtos de limpeza, ou está parando um pouco as atividades físicas, ou diminuindo o trauma, que geralmente no trabalho, na hora de trabalhar no computador, a gente termina gerando, a gente termina tendo uma unha um pouquinho mais dura e mais interessante. É legal porque a gravidez tem um estado de imunossupressão relativa. Isso faz que as defesas do corpo realmente diminuam um pouquinho com a ideia de que o feto ele seja aceito pela mãe. E isso também gera um estado no qual a unha fica um pouquinho menos inflamada, por falar desse jeito. A outra questão, a parte do alongamento da unha, que é uma coisa bem polêmica, né? Que todo mundo, tem muitas pessoas contra e a favor. Eu estou no mesmo posicionamento, tá? É isso mesmo. As pessoas, é uma coisa super prática, aí o esmalte dura muito mais, a unha fica muito bonita, tá? É um assunto interessante. Mas o processo é complicado. É um processo que envolve lixamento. Isso para quê? Para que realmente esse processo seja bem feito e o resultado seja bonito. Então, de qualquer jeito, você vai ter lixamento. Se sua unha já é uma unha dura e ela consegue tolerar esse lixamento, pois bem, perfeito. Você consegue fazer esse lixamento permanentemente, consegue fazer esse processo e não tem problema, vai conseguir tolerar o procedimento. Mas, se a gente tem uma pessoa já com síndrome de unhas frágeis, por exemplo, ou com alguma doença autoinflamatória, algum tipo de problema na unha, que quer esconder esse problema e usa as unhas sem gel justamente para tratar esse problema, a gente vai piorar. Por quê? Se já tínhamos unhas frágeis, elas vão terminar no papel. Não tem como. Aí a resposta somente pode ser dada pela pessoa que avaliou. Tentem conversar com o seu dermatologista. Se vocês têm síndrome de unhas frágeis, se você sente que vão fazer esse procedimento por causa das unhas fracas, e depois já pode decidir se realmente vai ser feito ou não vai ser feito. Agora sim, tem pessoas que durante anos usam as unhas sem gel de qualquer tipo, acrílicas, alongamento, blindagem, nunca tiveram problemas, tá? Nunca tiveram algum problema com essas unhas. Então não é uma coisa que eu consiga falar, olha, sabe que tem que parar porque isso não vai fazer bem. Isso não é uma regra, né? Não uma regra, depende do operador realmente, depende da pessoa que está fazendo. Como vocês já falaram, é isso mesmo, é um operador dependente. Então, cada quem vai tendo experiências diferentes com cada profissional. Exatamente. Então, é isso que eu falo para o paciente, que tudo que resseca, né, a região da unha vai gerar uma fragilidade. Então, você às vezes pode ser uma dona de casa, tá lá tendo contato com detergente, outros materiais de limpeza, e a unha ser resistente, né? Lógico que tudo tem um limite, né? Chega uma hora que cansa. Você irrita muito e aí realmente até a pele sofre. Você começa com os quadros de eczema, né? Então, tudo tem aquele limite ali, até quando, né? Tanto que a gente tem aqueles eczemas que são por excesso de exposição ao produto, não porque o paciente tem alergia àquele produto, mas a unha sofre. Então, toda vez
que a gente tem, que são os inimigos da unha, né? Muito uso de acetona, trauma, né? Por qualquer tipo de trauma local, né? Que aí você tem muito digitando, ou os pacientes que têm contato com produto químico, dependendo da profissão, né? De cada um, isso tudo vai gerar fragilidade. E aí, se você já tem a unha frágil, eu contraindico qualquer tipo de alongamento, porque só vai piorar. Mas aquele paciente que tem uma unha resistente, que é uma unha dura, eu falo para ele, olha, tenta botar e ver como que vai ficar, seguindo aí todas as normas, e tenta fazer isso esporadicamente. O problema é o paciente fazer esporadicamente, porque é igual a mega hair, ele coloca, depois ele não quer viver sem o cabelo, né? Porque cria aquela dependência, né? Mas é realmente mais um fator para gerar problema na unha, porque a gente vê muito não só a unha voltando quando a unha é frágil, igual um papel destruída, mas também você vê as infecções, né? Então, fica mais suscetível. Bom, uma outra coisa também que deu uma viralizada aí nas últimas semanas foi um artigo que foi colocado sobre a possibilidade de você facilitar a cancerização por exposição da região nas câmaras UV para fazer o alongamento, né? E aí, vários dermatologistas repostaram isso como se fosse uma verdade, outros falando que não, que realmente o artigo tinha algumas falhas, tinha, né, alguns vieses aí que precisava realmente de mais estudo, que foi o que eu coloquei para os pacientes, né? Que é uma coisa que a gente ainda tem que aguardar novos estudos para que realmente haja uma confirmação disso, porque o tempo que fica ali é muito pequeno, né? O que você acha, Miguel? É isso mesmo, eu também tomei esse posicionamento, porque sempre que a gente faz uma avaliação de um estudo, a gente não pode falar que isso necessariamente é verdade, porque tem que ser um estudo muito, muito forte, uma evidência muito forte. E o nível de evidência desse artigo foi relativamente baixo, né? Uhum. O que foi feito foi realmente avaliar esse procedimento desse jeito, por falar desse jeito, foi feito in vitro, que foi feito em células. E isso, geralmente, isso não é não seria uma... Não podemos extrapolar esse resultado para o corpo. Sim. Como que a gente teria que fazer? Ó, já deu uma falha, já vão voltar. Clínico autorizado e procurar o resultado, observar quais pessoas têm e quais pessoas não têm. Isso seria o ideal. Nesse momento, isso não é possível de fazer e não tem sido feito, então a gente tenta somente pegar a evidência que a gente consegue nos estudos atuais. Mas devido a esse estudo ser um pouquinho fraco, realmente, a gente não consegue extrapolar. E a gente já sabe, realmente, que isso não é tão intenso assim. Então, a sugestão é, se temos esse temor, vamos proteger as mãos, realmente, colocar protetor solar só para proteger, usar luvas que consigam expor suas unhas, tá? Mas não precisam ficar alarmados sobre essa possibilidade de melanoma, porque o mais provável é que o tempo de exposição mesmo é muito, Sim. muito curto, tá? O tempo a é gente muito se expõe curto. normalmente ao sol. Assim, normalmente se expõe muito ao sol, tem protetor solar, isso vai causar muito mais câncer que esse procedimento. Sim, eu acho que foi um estudo muito alarmante, né? Que viralizou de forma a deixar as pessoas preocupadas, mas que com o tempo provavelmente nós teremos novos estudos mostrando que não tem por que se preocupar com isso. E é um câncer comum nas unhas? Não é tão comum. Né? O câncer de pele não é raro nessa região. Eu realmente nunca tinha pensado nisso. Pode acontecer, né? Principalmente o melanoma, né? Que é aquele que a gente tem derivado normalmente dos melanócitos, que são as células que pigmentam, né? Que são as pintas. Aí você às vezes vê uma mancha castanhada, uma enegrecida embaixo da unha, você tem que correr para o dermatologista ver se aquilo é um hematoma, se é uma infecção ou se realmente ou se bateu no carro, ou se trancou a porta no carro. Mais comum que seja um hematoma. Felizmente, o meu foi. E tem também aquelas pintinhas brancas na unha. Sim, também. É muito comum. Mas isso já é uma outra coisa. Pode ser por trauma. Aí fala aí um pouquinho, Miguel, das causas, dessas manchinhas que incomodam tanto. Sim, essas manchinhas são chamadas leuconíquia e as causas são múltiplas também. Muitas vezes a gente tem essas manchinhas por causa do uso do esmalte da acetona, que às vezes pode ficar aí uma
um tipo de fenômeno que pode fazer criar essas manchinhas, né? Mas também temos outras causas, temos algumas tumorações que podem gerar doenças autoinflamatórias, como psoríase, por exemplo. O líquido também consegue fazer isso, tá? E o mais importante, muitas vezes, micoses, tá? Que temos um tipo de micose de unha, que é uma micose bem superficial, que ela fica na camada mais externa da unha. E ela realmente é micose, uma infecção, e ela tem que ser tratada. Então aí termina sendo o mesmo assunto, a gente fica na dúvida, não está uma coisa que não sumiu, é uma coisa que a gente tem que passar pelo dermatologista para conseguir resolver, para poder avaliar. É uma outra coisa também que a gente vê muito, né, em relação às unhas, são as alergias a esmalte, né, Thaisa? Fala um pouquinho aí sobre isso. É muito mais comum do que as pessoas imaginam. Um sinal clássico de alergia a esmalte, às vezes, é uma irritação nas pálpebras. Sim. Porque a alergia no esmalte, você encosta o esmalte na pálpebra, você pode gerar um processo inflamatório ali. Então, muitas vezes no consultório, o paciente chega se queixando de pálpebra e, na verdade, seria uma alergia ao esmalte. Então, é uma coisa que a gente precisa ter atenção. E uma vez que você tem alergia, você tem a opção de tentar um esmalte hipoalergênico, mas às vezes, mesmo assim, com esmalte hipoalergênico, você vai fazer uma reação. E quem tem reação, infelizmente, o correto é, de fato, evitar o contato. Porque nem o esmalte hipoalergênico vai garantir que você não tenha, ele tem menor potencial de promover a alergia e hipersensibilidade, mas você pode ter. Tem esmaltes que são livres de 3 substâncias, alguns são 5 e outros 7 substâncias que são mais comumente relacionadas à alergia, né? Então, não só mulher pode ter, mas homem também. Eu já atendi homem no consultório com alergia a esmalte, sem usar esmalte. Porque a esposa, às vezes, ficava fazendo carinho. É um diagnóstico, às vezes, que você tem que ir conversando com o paciente para você entender, né? Porque, mas estou com alergia na pálpebra, né? Mas eu não uso nada no rosto, não uso cosmético, não uso maquiagem, né? Aí você vai, não, mas sua esposa tem usado esmalte, tem feito carinho no rosto, então você vai ver que indiretamente você tem contato, né? Você já deve ter tido muitos casos assim, né, Miguel? Sim, infelizmente é muito mais comum do que a gente pensa e está relacionado ao uso. Sempre a gente tenta pesquisar qual é a substância que está causando esse problema, porque às vezes a mesma substância ela aparece em outros produtos, tipo produtos cosméticos, que também pode causar o mesmo problema. E sim, algumas vezes dá realmente para começar a colocar esses esmaltes específicos que não tem essa substância em específica, e às vezes não é tão fácil. Realmente tem pessoas que mesmo assim têm essa hipersensibilidade desse esmalte e não vão conseguir realmente usar. Mas isso depende de cada caso, realmente. É um estudo que a gente faz. E é interessante, mas a gente pega muito isso, né? Olha, sabe como que você descobriu alergia a esmalte no homem? Foi a mulher, a esposa, que passou a mão e deu alergia. Mas acontece, gente, isso é isso mesmo. E eu acho assim que a gente não pode deixar de falar dos amigos da unha, né? Que são cuidados assim que a gente pode ter no dia a dia para você tentar deixar a unha com uma aparência mais saudável, né? Que é usar o hidratante, né? Que a gente pode não só lançar mão das bases, né? Que o dermatologista prescreve, mas também hidratar muito a região, que a unha também precisa de hidratação para compensar os ressecamentos que a gente vai ali promovendo durante o dia, né? E para profissional de saúde, as luvas também, né, Miguel? As luvas nitrílicas, né, que já vão ajudar mais. E usar sempre o removedor sem acetona. Sem acetona. Sem acetona. Perfeito. Tem mais alguma coisa aí que eu esqueci? Aquele óleo de casco de cavalo, tem essas coisas assim que vem passando, né, de geração em geração. Isso realmente ajuda a manter essa saúde, a manter a unha mais durinha ou não? Isso é realmente um mito. Fala aí, Miguel. Aí, com respeito aos óleos, é interessante porque o óleo é o melhor veículo para poder hidratar a unha. Então, assim, se você passa um hidratante em óleo, realmente ele vai melhorar a dureza da unha. É um bom hidratante mesmo. Não necessariamente porque seja de cavalo ou de qualquer outra substância. A gente tem que ter cuidado, sim, com muitos óleos essenciais, que eles são hidratantes, mas alguns podem gerar hipersensibilidade nas unhas, né? Podem gerar dor, alergia. Então, não é tão indicado. Temos, sim, produtos em óleo, veículos de óleo, que são interessantes,
mas muitas vezes, para a maioria das pessoas, é difícil de usar. Por quê? Porque as mãos ficam um pouco estranhas, né? Meio quentes. Aí a pessoa prefere... Aí a dica é a seguinte: o hidratante que você consiga usar, que você goste, é o hidratante que você tem que usar. É uma coisa que você consiga colocar no bolso, que você consiga aplicar múltiplas vezes no dia. Lava a mão, aplique. Está em casa, está sentindo que a mão está seca, passe o hidratante nas palmas e passe o hidratante nas unhas. Sempre que você puder, hidrate. Eu adorei todas essas dicas, realmente é isso mesmo. A gente tem um problema com as luvas, a gente precisa começar a usar luvas, porque as luvas fazem a diferença totalmente, tá? Podem ser as luvas de látex, de nitrila, as que forem, sempre tentando que tenham até o cotovelo, se puderem. Isso ajuda a evitar a entrada de água. Hidratar, já estamos com isso. Muitas vezes a proteção com os esmalte que ajuda. E o removedor de esmalte sem acetona, com certeza isso melhora muito a qualidade das unhas. Então, você que é dona de casa, né, lembrar que tem que proteger as unhas com luva. Não pode ficar lavando roupa, lavando louça e com a unha ali direto todo dia na água, no sabão, né? E aí, lembrar de hidratar. O hidratante pode ser um hidratante baratinho, não precisa ser nada caro, né? Qualquer fórmula hidratante que você usa no corpo, ou já comprar esses específicos para unha, né? E o óleo funcionaria como hidratante. Imaginei. E pode ser também qualquer um que você for passar na mão, passar na perna e tal. Já pode usar. Pode usar. E deixa eu ver, esqueci de alguma coisa. Uma coisa que eu queria lembrar é esse período de Covid, pós-Covid, porque eu vi muito unha frágil no consultório, mas muito por uso de álcool e lavagem em excesso. Então é uma informação importante. Pessoal, a gente não está aqui contra a lavagem de mãos, imagina, tem que lavar mesmo, tem que ter o processo de cuidado de limpeza, mas lembrar de, depois de passar álcool ou sabão, tem que lembrar de passar o hidratante. Exatamente. Tem que hidratar. Eu sempre falo agora com o paciente, olha, a pandemia acabou, né? O vírus vai ficar aí como, né, qualquer vírus. Todos os outros. Então vamos lavar as mãos, que é melhor que passar álcool. Então lava a mão, que vai danificar menos do que você ficar encharcando a mão toda hora de álcool, né? E os outros cuidados, né? Que tem que hidratar mesmo, não tem jeito. A unha ressecando vai quebrar, vai ficar mais vulnerável a qualquer infecção, né? Uma outra coisa também, se perceber que tem qualquer alteração ali de relevo na pele, não ficar mexendo, né? Porque às vezes é uma verruga, a verruga é infecção viral. E aí você vai, corta, pega um alicate, daqui a pouco você vai usar o alicate para tirar a cutícula, que é uma coisa que a gente não deveria fazer, que a gente até esqueceu de falar, né? Que a cutícula é a proteção da unha, a gente não deveria tirar. Mas a gente tem essa cultura aqui, né? Essa cultura, de tirar a cutícula. Mas seria o quê? Seria empurrar uma cutícula? Só empurrar e hidratar. Sim, mas acho que é meio cuidado, impossível, porque se você traumatizar demais, você machuca a matriz da unha, que é a fábrica da unha. Aí a unha pode nascer com alteração de coloração, as pintinhas brancas podem ser por trauma de matriz, então tem que ser tudo com muito cuidado. Tem que ter tudo, muita delicadeza, não tem que ficar tirando a cutícula. Mas já que as pessoas tiram, né? Porque quando eu falo para não tirar a cutícula, o paciente olha para mim tipo assim, vai pensando que eu vou deixar de tirar a cutícula. Eu também acho que deve ser muito estranho fazer a unha sem tirar a cutícula, mas gente. Às mas vezes, é muito cultural, às vezes né? o paciente chega com todas as unhas infectadas por vírus. Então é um problema tratar. A manicure com certeza tira aquele bifinho, aquilo ali pode virar uma infecção depois, né? Aquela coisa que machuca. E tem alguns pacientes também, Miguel, que a gente tem que ter um cuidado ainda mais especial com as unhas, né? Os pacientes que são portadores de doenças crônicas, como os nefropatas, os diabéticos, né? São pacientes que estão mais vulneráveis a infecções, né? E a parte da unha, às vezes, você vai evoluir com uma outra infecção. Por exemplo, tem uma infecção na unha e depois vai evoluir com uma erispela, uma celulite, né? Sim, isso é bem importante realmente. Temos muitos pacientes com doenças crônicas. Eles têm que ter um cuidado específico e especial. Muitas vezes é bem interessante que a gente tenha cuidado na hora de cortar, que isso é bem importante. Lembrem sempre que na hora de cortar as unhas das mãos têm formatos melhores, podem ter formatos diferentes. Mas no caso das unhas dos pés, bem reto no topo, não mexam com os cantos das laterais, isso é super importante para evitar infecções. Nesses pacientes, temos uma taxa maior, uma frequência maior de micoses de unhas. Isso tem que ser tratado, porque realmente ficam como uma porta de entrada para micro-organismo, para ser... Sim. Falhou aqui um pouquinho, mas já volto.
E o outro assunto são as unhas encravadas. Sim. Unhas encravadas, tem um paciente diabético, corram e conversem com o dermatologista, porque isso rapidamente infecciona, vira pré-diabético, uma coisa que depois traz muitas complicações, tá? Isso Sim. é bem importante mesmo. Então, Normalmente você recomenda, porque eu recomendo muito para os pacientes tentar manter a unha no formato oval, para evitar menos quebra, né? Não sei se você recomenda na mão esse formato. na unha das mãos, Sim. sim, é um formato interessante. O formato mais complicado, o estileto. O estileto quebra muito, machuca muitas vezes. Então, o formato oval já salva de muita coisa. É um formato bem fácil de fazer e ao mesmo tempo de manter. E quanto mais longa fica a unha, tem maior possibilidade de descolar. Ela realmente tem um efeito alavanca. Então, a gente Sim. machuca a unha que está longa e ela descola um pouquinho mais. Então, depende muito de quanto que a gente quer investir nessa unha longa, Sim. né? O formato oval é perfeito. E eu acho que a gente abordou a maioria das queixas, assim, no consultório. Não lembra de mais alguma coisa? São as principais queixas mesmo, pelo menos que eu recebo, são as dúvidas sobre as extensões das unhas fracas e fungo. Sim. As contaminações são as principais. A mesma coisa. Quer acrescentar alguma coisa, Miguel? Achei bem interessante, sim. Essas são as dúvidas mais frequentes, realmente, né? O assunto das micoses é uma dor de cabeça para o dermatologista, tá? Sim. Porque o paciente sempre tem uma expectativa de que o tratamento é curto e não. Muitas vezes um tratamento longo é demorado, a gente às vezes precisa de encaminhar e fazer também um tratamento com o podólogo ao mesmo tempo. Temos medicações orais e tópicas. Dependendo do tipo de fungo, a gente tem fungos que eles realmente são um pouquinho mais fáceis de tratar, né? E outros que viram até doença crônica. Então, é importante que realmente passem com o dermatologista. Muitas vezes a gente fica passando coisas, né? Tipo, tem paciente que passa água sanitária para melhorar isso, que é uma loucura, né? Entre as receitas caseiras. Essas receitas caseiras que muitas vezes causam mais descolamento, piora o quadro. Tenha muito cuidado de fazer isso. Tem sempre um profissional que vai poder acompanhar, sempre que o dermatologista vai estar disposto a ajudar vocês. E é importante que vocês esclareçam essas dúvidas. E em relação ao papel do podólogo, né? Você acha que existe um limite de atuação, né? Bom, o podólogo, temos funções bem diferentes realmente, Sim. né? Bem diferentes. Eles têm um papel fundamental no trabalho das doenças das unhas e eles recebem muito paciente da saúde primária. Paciente que não estava muito bem, que ele estava já cuidando. Então, assim, eles são a porta de entrada para o atendimento terciário, que é o atendimento do dermatologista. Eles terminam sendo um parceiro, mas, infelizmente, assim, tem coisas que são tratadas por eles, que eles conseguem fazer. Que eles não deveriam tratar. E tem coisas que não dá para tratar. Eu vejo muito aqui na região, né? Alguns realmente se limitam a fazer realmente a função do podólogo, mas alguns já entram com medicação e já ultrapassam, né, a função que seria do podólogo, né? E aí atrasa o diagnóstico, né? É complicado isso. E dentro da consultoria de imagem, que eu queria até falar isso, que você perguntou dentro da consultoria de imagem, a cor, né? Quando a gente fala de cor, a gente sempre pensa assim no cor do cabelo, na cor da maquiagem, na cor muito relacionada sempre à nossa imagem, né, do rosto. Só que a imagem das unhas também, dentro da coloração pessoal, quando a gente entende quais são a nossa cartela de cores, ali também vem os melhores cores de esmalte para nossa mão. O que vai combinar realmente com o subtom da nossa pele, o que vai traduzir a nossa imagem, né? O que a gente quer buscar com a nossa imagem, o que a gente quer externar. Você quer uma coisa mais chique, né? Então a gente sempre fica perguntando isso, tipo assim, mas vai influenciar eu usar dentro da minha cartela de cores o tom do meu esmalte? Eu falei assim, realmente, pro seu rosto não, porque ninguém vai andar com a mão tão perto do rosto assim para poder influenciar a cor. Mas quando você coloca a unha, né, você passa o esmalte na unha e você coloca, você, nossa, ficou tão harmônico, ficou tão bonito. Então aquilo ali realmente te traz mais um
benefício, mas um carinho, eu acho, um acabamento da sua imagem, das suas unhas, das suas mãos, né? Também tem aquela cor que a gente passa, assim, eu mesmo que faço unha toda semana, passo assim, falo assim, gente, mas eu vou ficar uma semana com essa cor aqui, essa cor não ficou legal. Então, quando a gente entende das nossas cores, a gente já não cai nessas ciladas de passar aquele esmalte e ficar incomodado com aquela cor que a gente colocou ali para acabar com a nossa, para acabar mesmo com a nossa imagem quando não faz sentido aquela cor estar ali. Então, é mais um carinho, quando você estava falando dos carinhos das unhas, eu acho que a gente traduzir, né, o que a gente quer, os nossos sentimentos nas cores das nossas unhas também é mais um carinho com elas. E tem que ter todo esse cuidado, né, que aí entra no autocuidado aí, de você estar sempre cuidando das unhas. Né? Raramente hoje eu vejo no paciente chegar no consultório com as unhas sujas, né? Antigamente eu via mais isso quando eu fazia ambulatório, né? Mas aí agora, só no consultório, a gente já vê realmente o paciente com mais cuidado, né? A gente tem muito essa cultura de fazer as unhas, né? De toda semana fazer as unhas. Eu acho que é uma cultura muito, muito nossa. Eu acho que... Eu não conheço, acho que alguém que não faça as unhas. Mas uma mulher que não faça. Dica para as mães, fala assim, olha, não ensina para suas filhas a tirarem a cutícula, não deixa tirar. Né? Eu acho que quando tem oportunidade, eu falo sempre isso, Miguel, para não deixar a criança começar a tirar a cutícula, né? Mas vamos nadando contra a cultura da cutícula, né? O bom é a gente também alertar, por exemplo, que é melhor a gente empurrar do que tirar. Complexa. É bem complexo, né? Bom, eu acho que eu não esqueci de nada. Tem mais alguma coisa que você lembrou aí, Thaisa? Não. Acho que falamos bastante coisas, vamos abordar muitos temas interessantes, né? Super atuais. Então, eu vou finalizar aqui agradecendo. Miguel, muito obrigada pelo carinho e a disponibilidade final de semana. Quer deixar alguma mensagem final? Muito, muito obrigado a todos vocês. Realmente a discussão foi super interessante, foi muito, muito, muito legal. Fiquei muito feliz com o convite. Bom, estou aqui para poder ajudar quando vocês precisarem. Eu vou te encaminhar todas as cirurgias de unha aqui, que tem muito paciente com unha encravada. Ninguém quer fazer cirurgia aqui. Os médicos fugindo vão encaminhar para o seu consultório. Thaisa, perfeito. Quer deixar alguma mensagem? Quero agradecer o convite. É uma felicidade poder estar aqui com você. Meu. Ana é uma pessoa que é muito querida para mim, é uma pessoa com quem eu trabalhei durante muitos anos, tem um carinho muito especial. Então, obrigada. Estou muito feliz em estar aqui hoje com você. E terão outros, né? Gisela. Também quero agradecer muito o convite, amei, adorei o assunto, acho um assunto muito pertinente, né? Muito diferente mesmo, né? Vocês, logicamente, estão mais acostumados a saber de tanto, assim, da saúde das unhas, mas realmente uma coisa muito interessante pra gente, além, logicamente, da imagem que a unha passa. Então, realmente, eu vivo muito isso também com as minhas clientes, também no meu dia a dia, com as minhas unhas, a minha filha também. Mas gostei muito de saber também sobre a saúde das unhas. Olha as dicas, então, que você tem que passar para suas filhas. Não, você só tem uma por enquanto, mas quem sabe vai ter outra. Não tirar cutícula, hidratar as unhas, usar luva. Sim, para as minhas clientes também, pode deixar, gente. Gente, mais um episódio terminando aqui, né? Vou deixar aí temas que vocês têm interesse. Vai ser um prazer estar aqui compartilhando com vocês conhecimento dos meus convidados queridos. E vai no Spotify, que a gente deixa tudo gravado. A hora que você estiver fazendo ginástica, a gente está em todas as plataformas, além do YouTube e no Instagram também. Tá? Então, se não tiver tempo de ver, mas pode ouvir a hora que estiver na academia. Tá? Então, espero vocês no próximo episódio.